família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos desde já e sempre. Agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino e amiga torcedora azulina. Como é que tá essa força aí, meus amigos? Lembrando que vocês fazem o canal, não esqueçam de deixar seu apoio aí com o like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. É de importantíssima importância, né? O apoio de vocês aí pra gente estar seguindo com esse nosso trabalho aqui. Lembrando, meus amigos, que aqui nosso objetivo é falar sobre o Clube do Remo. Essa semana nós desenhamos aí o que nós podemos esperar sobre o Clube do Remo, tá? Nessa semana. Mas primeiro eu pergunto, como é que tá você? Como é que tá a sua força na sua casa, no seu trabalho, com a sua família? Espero que tudo esteja fluindo bem com você, com saúde, paz e sempre, pra gente poder torcer em paz também, né, meus amigos? Que é muito bom você ter a paz de espírito para poder torcer, emanar suas energias positivas para o Clube do Remo, assim que é necessário, né, meus amigos? É necessário. Sabemos que nós, como torcedores aqui, fazemos da nossa parte. Você aí da sua casa faz as suas certas. Tem pessoas que têm, digamos, tem aquelas situações que tu vai fazendo no dia de jogo, né? Acho que você até pode comentar aqui embaixo o que você faz no dia de jogo do Remo e tal. Se não for aquela, a pessoa pode usar mandinga, né? Entendeu? Mas a gente usa mandinga, mas é uma palavra que é do nosso cotidiano aqui, do nosso vocabulário amazônico, né, meus amigos? Quem conhece sabe, né? Não é nada de mal, é só que a gente faz aquelas nossas superstiçõezinhas e tal, faça tal coisa, não faça tal coisa, né? É dia de jogo, né, meus amigos? Então, mas vamos fazer pro próximo dia de jogo, né? Bom, perdi até a toada do assunto, mas voltando ao tema, né? Clube do Remo segue os treinamentos, está treinando pela parte da tarde, tá? Nesse sol a pino, céu de brigadeiro, como diz aí, né? Mas caiu uma chuva aí esses dias, como o nosso amigo comentou aí, né? Ricardo, choveu aqui, será que vai chegar aí? Chegou em Belém aquela chuva, deu até uma aliviada aí, tava precisando, né, amigo? Porque nós somos acostumados, né? Faz calor, mas tem que chover também. Bom, mas tem treinado à tarde, sem nenhuma baixa, tá? Todos os atletas à disposição. As coisas estão se encaminhando bem para o nosso lado, nesse sentido. É o plantel que a gente tem, tá? Alguns atletas chegaram para somar, e esses que vão somar, eu espero que já estreiem, como o próprio Bruno Silva aí, né? Que pode ser ali o nosso volante à frente da zaga, tá? Pode avançar mais um pouco o Jadson, ou pode entrar no lugar do Jadson ali, o Pedro Vitor, e recua o Jadson e bota o Bruno Alves na zaga, para sair como o xerifão. Tem várias opções, tá? Várias opções. Eu quero lembrar vocês que o Clube do Remo, no certo retrospecto, ele já tem umas certas linhas armadas dentro do 3-4-3, que varia entre o 5-4-1, né? Ali, muitas das vezes, faz a mesclagem, faz o revezamento de alguns atletas, tá? E nós estamos vendo aí, pelo que vem acompanhando, pelas redes sociais e também por notícias que vem saindo lá dentro do Clube do Remo, Pedro Vitor pode figurar como titular. O que vocês acham? Pra mim já tá na hora. O Pedro Vitor, ele tem até que fazer esse esforço, né? Porque a temporada tá aí na porta, né, de acabar, e ele ainda não apresentou um bom futebol. Lembrando que ele já tá recuperado. Ano passado ele renovou porque estava com o joelho, né, naquela bronca. Foi uma recuperação demorada e é uma cirurgia que nós sabíamos, nós falamos aqui no canal, que seria de relativa, digamos, também mentalidade do atleta para dividir bola, porque o Pedro Vitor era um dos nossos fundamentais atacantes ali, tá? Muito provavelmente ele entre com o Pedro Vitor. Pode fazer até uma trinca, Pedro Vitor, Jadson e Rodrigo Santana. Ou Rodrigo Santana e Pedro Vitor, um em cada ponta e o Ítalo no meio. O que vocês acham? Tá? Porque nós temos a cultura do 9, né? Mas dentro do esquema tático e na função tática de hoje em dia, o 9 tem perdido essa função, meus amigos. O 9 está em extinção no futebol brasileiro, tá? No futebol brasileiro. Ou você adequa o jogador desde a base para ele aprender a jogar, se é que a gente vai copiar o estilo europeu, tá invadido aí, não tem mais jeito, parece. Todos os treinadores, todo mundo vai nessa toada. Então você tem que mudar a base. Porque não adianta você pegar um moleque que tiver com porte físico e uma estatura maior e dizer, olha, você vai ser o centroavante, sendo que quando ele chega na hora de entrar para o profissional, não existe mais esse viés. O centroavante faz a base, muitas das vezes só para segurar a zaga ali, enquanto os que vêm de trás que fazem o gol. O próprio Aparecidense, que nós vamos falar logo mais dele, ele funciona dessa maneira. O 9 deles lá não faz gol, tá? O 9 deles não faz gol.
Mas Ricardo, tu é teimoso demais. Não é, meus amigos. Já mudou a nossa cultura do futebol. Infelizmente, pra mim, eu preferia como nós éramos antigamente. Mas parece que depois do 7 lá, meu irmão, parece que aí entregamos todos os pontos e aquilo, né? Aquilo foi o limiar do limite do que era o nosso futebol. Então, para muitos é isso. Né? Eu continuaria com a nossa cultura e aprimoraria mais o nosso esquema tático, fazendo os treinadores daqui mesmo. Né? Até o nosso treinador da terra. Poxa, uma sugestão aí. Né? Poderíamos fazer o quê? Vem um treinador de fora treinar, que já tem um certo repertório, já passou pela Europa, como o próprio Rodrigo Santana. Coloca o treinador da base para dar uma observada com ele, um mês com ele. Já que a base também treina com o Clube do Remo. E você espelha, todos os treinadores, você espelha a base dentro do treinador, do estilo do treinador que chegar para treinar a equipe principal. Bora fazer isso? Porque aí o treinador da terra ele vai pegando experiência. Já que muitas das vezes no retrospecto financeiro ele não consegue sair, não consegue parar de trabalhar porque tem sua família. Então ele tem que se sujeitar a trabalhar e se limitar a não fazer alguns cursos. É uma sugestão. O que vocês acham? Né? Mas voltando ao Clube do Remo, teoricamente teremos mudanças sim na zaga, tá? Com o retorno do Lige, vamos ganhar mais de altura, mas no ataque eu sugiro que a gente não tenha um cabeceador nato que seja um matador na bola aérea, até porque o time do Aparecidense é um time muito alto, tá? Mas antes de falar da Aparecidense, a venda de ingresso continua, R$ 30 e R$ 60, R$ 20 e R$ 15 o estacionamento. Bom, vamos falar um pouquinho do Aparecidense agora, tá? Porque aí eu vou mesclar entre algumas posições do Clube do Remo. O Remo e Aparecidense nos dois últimos jogos pela Série C foram um empate em 2022 e uma vitória do Clube do Remo lá em Aparecida de Goiânia por 2-0 o ano passado, 2023. Recentemente quem fez esses gols até foi o Pedro Vitor. Olha a importância, né? E o Fabinho, se vocês recordam dele, né? O Fabinho era aquela coisa, né? No retrospecto das duas equipes até o momento dentro da Série C, fazendo um raio-x, tá? O Clube do Remo e o Aparecidense aparecem com 15 partidas cada, sendo com o Clube do Remo com 17 gols e o Aparecidense com 16. O Clube do Remo sofreu 20 gols, o Aparecidense 19. Assistências, o Clube do Remo tem 11, o Aparecidense tem 8. Gols, né, por jogo é a média de 1.1, também 1.1 do Aparecidense. A posse de bola, uma mescla aí, o Clube do Remo com 51.7, enquanto o Aparecidense aparece com 54.3, tá? A eficácia, 277 do Clube do Remo contra 322 em eficácia do Aparecidense, 81 a 83. Bolas longas, o Clube do Remo alça mais bolas que o Aparecidense, tá? São 24% do Clube do Remo contra 20,5% do Aparecidense, tá? Desarmes são 72,5% do Clube do Remo contra 68,5% do Aparecidense. E tiro de meta, 9,2% do Clube do Remo contra 7,5% do Aparecidense. Qual que é a importância do tiro de meta, Ricardo? É aquele time que sai com a defesa apoiada. Tá? Então ele pouco chuta a bola para não perder para o adversário. Todas as equipes têm se portado assim. Todas as equipes estão se portando assim desse modo, né? Então culmina ali com no seu plantel uma média de 1,80 m, tá? A sua zaga é alta, entre 83 e 1,94 m. O seu ataque é na média de 1,80, 1,88 até 1,94, que é quando entra o atacante Rubens, né, o centroavante. Porém, tem seus atacantes ali não tão com tantas eficácias, não tão agressivos, como o Kawari, o Emanuel, de 24 anos, o Igor Fontes também, o Alan Nunes, todos jogadores ali que flutuam pelo meio de campo, jogadores bons, tá? Mas medianos. Não é um time assim que você diz, igual esse time, sabe? Mas é um time que envolvendo, tem certas linhas prontas e nós estamos chegando aí nessa etapa onde todos sabem que são todos contra todos agora e nesses 4 últimos jogos é um mata-mata, praticamente o mata-mata do Clube do Remo já iniciou, tá? Então, cabe a nós sim o retrospecto da bola aérea. Então, quem é melhor na bola aérea na zaga? O Lide, eles vão cruzar na área.
tá? Eles vão cruzar na área. Eles jogam numa espécie de 4-4-2 com os alas apoiam bastante até os alas, tá? Para chegar à linha de fundo e cruzar na área. O último jogo deles que eu assisti aí contra o Náutico, não me recordo agora, mas o último jogo deles que eu assisti é um time que tem uma certa agressividade nos seus domínios, até porque estava jogando em casa, precisava do resultado. Porém, fora de casa se comporta um pouco mais com as linhas baixas. Vamos aguardar, meus amigos. O retrospecto dos dois clubes são semelhantes. O plantel deles é a média de 26 anos, tá? Dentro da média que a Série C pede. Não sei se você recorda disso, que a gente até comentou sobre isso aí. E quanto a isso, é o time do Aparecidense, que conta-se ali com 15 pontos. Vem buscar um resultado, mas não vai ser dessa vez, né, meus amigos? Porque nós também precisamos do resultado. O time está centrado com essa situação. Dá para chegar? Dá, Ricardo. Mas agora é um passo de cada vez, meus amigos. E a gente torcer, porque o que não resta é isso aí, tá? Rodrigo Santana tem comentado, talvez saia uma entrevista dele hoje, ainda estamos na sexta-feira. Eu estou gravando esse videozinho agora de tarde para vocês. Dentro desse retrospecto do nosso esquema tático, eu não mudaria, tá bom? Só falta alguns jogadores ali se alinharem um pouco mais. Se com o retorno do Pedro Vitor, dá para acreditar com maior agressividade do Clube do Remo e colocando do outro lado o Rodrigo Alves, que é um jogador bastante agressivo. Ricardo, ele não defende, coloca o Jadson lá para cobrir a dele, porque o Jadson é muito melhor defensivo do que no ataque. Porém, o Jadson entrega mais gols para nós. Perceberam isso? Tá? O Jadson acho que é o artilheiro do Clube do Remo na temporada, com 3 gols. Na temporada não, na Série C. Então, é uma boa dor de cabeça pro Rodrigo Santana? É. Agora não venha com aquele negócio de querer, digamos, vingar apostas nesse momento. Não, se mantenha ali conservador nas suas linhas, conservador nas suas decisões. E a comissão técnica que apoia o Rodrigo, verifiquem. Claro que vocês têm, melhor do que nós aqui, o papel na mão com todas as ordens dos jogadores. Como é que está a crescente, como é que vem decrescente, como é que está o aspecto físico, tá? Mas tem que entrar em campo com o melhor. Não adianta eu tentar cansar o adversário para entrar depois com o melhor que eu tenho. Que já não é essa Coca-Cola toda, né, meus amigos? Dá para acreditar? Dá para acreditar. Tá? É mês de agosto, vamos para cima, né? Sobre o clube do... deixa eu deixar um detalhe aqui. Rapaz, eu tava acompanhando os outros canais aí do rival. Não é do rival, era até a TV Liberal. O cara tava chateado porque o Remo foi praticamente absorvido. Foi pouco. Ele queria que o clube do Remo fosse maior penalizado. Ele queria que o clube do Remo pagasse mais. Ainda falou assim: por isso que o Brasil tá desse jeito. Porque o cara joga uma cadeira e realmente houve transtorno por agente de segurança pública que não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas puna-se o responsável. Você não pode punir milhares de pessoas por causa de um ato isolado de uma pessoa só. Correto? É correto, meus amigos. Agora o cara quer que faça justiça e penalize todo mundo, aí você brinca com a justiça e você ainda questiona por isso que o Brasil tá assim. Não, peraí, meu amigo, o Brasil não tá nada de assim. O Brasil segue seu espaço, tá? O Brasil segue seu espaço, nós seguimos aqui torcendo pro clube do Remo, tá? E claro, para isso que existem os advogados, foram lá e tá aqui a prova. O clube não tem nada a ver. Se fosse a maioria que invadisse para coisar assim, né, dizer, olha, realmente de se relapsar que não... Mas foi um ato isolado, tá? Dentro do meio de nós, dentro da sociedade, teremos pessoas que fazem atos isolados, sim. O que cabe a nós é que tenham maneiras de que evite esse ato isolado. Não que o cara fique torcendo que o Remo fosse punir. Não consegue nem disfarçar, meu irmão, né? Bom, meus amigos, era esse comentário que eu queria fazer com vocês aí. Eu espero que dê tudo certo para nós. A gente tá aí, sabemos, com nossos pés no chão. Preferíamos sim que tivesse uma situação mais favorável, mais fácil de se levar. Porém, as grandes histórias são contadas com grandes desafios, tá? Na facilidade não fica para a história, o que fica são os grandes desafios, tá? Se você tem garra, você consegue vencer os grandes desafios. Bom,
Chegamos até aqui. Como eu sempre falo, mudando ou não mudando alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.